Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Olá, minha gente, chegou a hora de ficar bem informado. Nosso Sim Notícias está começando. Veja os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição desta quarta-feira. Olha, mesmo com o isolamento social, acidentes têm aumentado na BR-101 aqui em Linhares. Suspeito de estelionato é preso pela Polícia Civil aqui do município. A Prefeitura de Linhares proibiu o consumo de bebida alcoólica em lanchonetes e restaurantes. Aprovados em processo seletivo para a área da saúde em Linhares estão sendo convocados pela Prefeitura. O governo do estado vai tornar obrigatório o uso de máscaras faciais em ônibus do transporte coletivo em todo o Espírito Santo. Esses e outros assuntos agora aqui na sua TV Sim Linhares, o seu canal local. E a gente, olha, mesmo com esse período de isolamento social por conta da Covid-19, vários acidentes de trânsito têm sido registrados na BR-101 em Linhares. No último final de semana, vários deles ocorreram, inclusive com morte aqui na região. A Polícia Rodoviária Federal afirma que a maioria ocorre por imprudência dos condutores. Prolongado por conta do feriado do Dia do Trabalhador, o último final de semana foi marcado por vários acidentes na BR-101 em Linhares e região. 2 deles resultaram em morte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, esses acidentes poderiam ser evitados se os condutores dos veículos seguissem corretamente as leis de trânsito. Os acidentes aconteceram, são colisões transversais, aconteceram porque um dos condutores não observou aí a sinalização, o semáforo, e avançou, né, o sinal vermelho do semáforo e ocorreu a colisão, né? Num deles, próximo ali do bairro Linhares 5, ocorreu o óbito do condutor de um automóvel. No município de Aracruz, a desobediência à sinalização foi outra. 2 situações onde houve ultrapassagem no local proibido pela sinalização, houve uma colisão frontal, e no outro caso um capotamento, 2 acidentes considerados graves. Num deles, na colisão frontal, o passageiro de uma motocicleta morreu no local do acidente e o outro foi socorrido com lesões graves. E apesar da recomendação de ficar em casa como medida de restrição por causa do coronavírus, muitas pessoas insistem em viajar nos finais de semana. O grande tráfego de veículos, somado à imprudência dos condutores, resultam em acidentes, justo no momento em que o risco deveria diminuir. E o chefe da delegacia deixou bem claro que o trabalho da PRF continua, mesmo com a pandemia. Fica mais uma vez aí o apelo para que, se o cidadão precisar sair de casa, não obstante aí as determinações das autoridades de saúde para o isolamento social, que o faça com o devido cuidado, que o faça respeitando a sinalização de trânsito, as normas de circulação e conduta. Esse é o recado da Polícia Rodoviária Federal, que está vigilante, que está trabalhando de forma diferente nesse contexto de Covid, está se valendo aí de fiscalizações eletrônicas, os radares móveis da polícia estão operando, inclusive neste presente momento, seja no município de Linhares, de São Mateus, de Aracruz, com o fim de coibir esse tipo de infração. E um homem de 43 anos foi morto com um tiro na noite passada em Pontal do Ipiranga. Josinaldo de Oliveira dos Santos chegou a ser socorrido, mas morreu antes de ser atendido no Hospital Geral de Linhares. A Polícia Militar realizou buscas em toda a região, porém nenhum suspeito foi preso até agora. E a partir desta quarta-feira, lanchonetes e restaurantes e afins que estejam autorizados a funcionar em Linhares estão proibidos de vender bebidas alcoólicas para o consumo no local. A medida faz parte das ações de prevenção ao contágio do novo coronavírus. Segundo a Prefeitura, equipara-se a consumo no local, além das dependências do estabelecimento, o consumo de bebidas alcoólicas em calçadas e passeios públicos em frente a esses locais. Os donos podem inclusive ser multados e poderá haver ainda a interdição do estabelecimento. O governo do estado do Espírito Santo quer tornar obrigatório o uso de máscaras no transporte público. As empresas seriam as responsáveis pela fiscalização. 7 da manhã, esse ônibus que faz a linha 591, que vai da Serra ao terminal de Campo Grande, em Cariacica, está lotado. Além de cheio,
Muitos passageiros não usam máscara, mesmo com crianças de colo. Os idosos que fazem parte do grupo de risco viajam em pé. Nos terminais, a situação não é diferente. No de Campo Grande, em Cariacica, a população se aglomera nas filas. Quem espera pelos coletivos não respeita a distância mínima de 1,5 metro, indicada para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Nos pontos de ônibus, mais aglomeração, principalmente na hora de embarcar no coletivo. O governador Renato Casagrande disse em pronunciamento que vai encaminhar um projeto de lei à Assembleia para tornar obrigatório o uso de máscaras no transporte coletivo. O projeto também vai prever multa para as empresas que descumprirem a determinação. Eu pedi à Procuradoria-Geral do Estado que faça um projeto de lei, mesmo que tenha já decreto que oriente e até que determina o uso de máscara, eu vou encaminhar um projeto de lei à Assembleia Legislativa, para que a Assembleia possa debater e discutir. Esse projeto de lei vai estabelecer a obrigatoriedade do uso de máscara no transporte coletivo, com penalidade para a empresa. Se a empresa transportar pessoas sem máscara, a empresa será penalizada com multa, que a lei também vai definir o valor dessa multa. Então, a obrigatoriedade de uso de máscara no transporte coletivo, porque compreendemos que a máscara é uma barreira ao contágio. O governador ressaltou também a importância de os passageiros entrarem apenas nos ônibus com assentos disponíveis. A gente está orientando a só ocuparem os ônibus com os assentos disponíveis, para a gente não ter ônibus lotado. Então, tem diversas campanhas de publicidade informando isso nos ônibus mesmo, cartazes. Então, é uma busca para que a gente reduza o contágio ou que não tenha contágio em quem usa o transporte coletivo. Então, máscaras, tá certo? Poucas pessoas nos ônibus e todos os demais procedimentos, distância entre uma pessoa e outra na hora da fila para acessar o ônibus, na hora que estiver esperando o ônibus. Então, isso tudo é muito importante e depende de cada um de nós. Pois é, todo cuidado é pouco, né? Agora a gente vê como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a nossa região. A quinta-feira será de sol entre nuvens com chuva passageira. As temperaturas caem bastante. Linhares terá mínima de 19, máxima de 25 graus. Em Colatina, mínima de 18, máxima de 23. São Mateus com variação entre 17 e 22 graus. E em Vitória, mínima de 19, máxima de 25 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, a gente atualiza os números da Covid-19, O número de casos subiu aqui em Linhares e vamos trazer também outras informações. Aguarde um instante só. Estamos de volta com o nosso segundo bloco agora do Sim Notícias de hoje e vamos atualizar os dados do novo coronavírus, da Covid-19. Gente, são 53 casos confirmados aqui em Linhares. Daí a importância de manter o isolamento, os cuidados necessários. No estado, os casos já passam de 3.700, E os governantes, as autoridades, pedindo a colaboração da população para evitar que esses números cresçam tão rapidamente. Nós tivemos um salto aí de 48 para 53 casos aqui no município de Linhares, o que demonstra que realmente o isolamento social, os cuidados com higiene são muito importantes para que esses números não cresçam tão rapidamente. Aprovados no processo seletivo simplificado para a área da saúde aqui em Linhares, estão sendo convocados pela Prefeitura. A contratação temporária de pessoal é para atender as demandas nas funções de técnico em enfermagem, enfermeiro e farmacêutico bioquímico. Os convocados têm até a próxima terça-feira, dia 12, para comparecer à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, que fica na Avenida Vitória, no centro de Linhares, no horário das 8 da manhã às 6 da tarde, munidos com os documentos de habilitação exigidos nos devidos editais. Portanto, é só entrar no site da Prefeitura e saber lá as informações necessárias. O Supremo Tribunal Federal deu nova interpretação à medida provisória 927, que trouxe regras na relação contratual entre patrões e empregados. Pois é, a Covid-19 passou a ser considerada doença ocupacional. E o que isso representa? Mais uma responsabilidade para o empregador. O advogado especialista em direito empresarial, Cleilton Mendes, explica este assunto, esta mudança. Nessa medida também tinha um texto
em que dizia-se que não seria considerado doença ocupacional, ou seja, não seria responsabilidade do empregador, do patrão, o fato de um funcionário adquirir o Covid-19, o coronavírus. Porque é uma situação até um pouco razoável, realmente. A gente, como no Brasil a transmissão já é comunitária, a medida provisória previu que era impossível dizer que esse funcionário adquiriu a doença dentro do trabalho. O que é que a decisão do STF fez? A decisão do STF veio para dizer o seguinte: não tem mais como não dizer que ele não pegou no trabalho. Pelo contrário, a possibilidade é de que ele tenha adquirido dentro do ambiente de trabalho, ou seja, trouxe de volta para o empregador, para o empresário, a responsabilidade de fazer uma coisa que a gente chama de prova negativa, ou seja, de que a doença não foi adquirida aqui dentro do ambiente de trabalho. A prova negativa ela é sempre muito difícil de fazer. Então, qual é a recomendação que a gente está dando para o empresário? A recomendação que a gente está dando para o empresário é que ele crie procedimentos, rotinas de segurança e prevenção e documente isso. Eu imagino que a grande maioria dos empresários estão adotando aí as medidas e as recomendações da Organização Mundial de Saúde, das secretarias de saúde de estados e municípios. O CDL, inclusive, de vários municípios, determinaram que para abrir o comércio era necessário que adotasse algumas medidas de segurança. Qual é a recomendação, então, para o empresário? É muito simples, é ele documentar de que ele efetivamente está adotando essas medidas. Vai entregar uma máscara para o funcionário? Pega lá um comprovante assinando que o funcionário recebeu a máscara. Fotografe o ambiente de trabalho mostrando que os funcionários estão utilizando máscara. Fotografe, filme. Crie um procedimento por escrito, dizendo, olha, um manual de boas práticas. Aqui na empresa, quando chegar algum cliente, assim que ele sair, vai ser higienizado tal lugar. Quando conversar, a gente vai evitar aglomerações. Estão proibidos, por enquanto, festas de comemorações aqui quando alguém fizer aniversário. Coisas dessa natureza, e a orientação é sempre documente, documente, documente. Se o empresário fizer isso, ele já vai conseguir minimizar, quando não eliminar a responsabilidade dele, comprovando de que, pelo menos lá dentro, as medidas de segurança foram adotadas, e aí não tinha como o funcionário pegar lá dentro. Provavelmente ele adquiriu de fora. Obrigado, Dr. Cleilton, pela participação, pelas explicações, né? Vamos saber agora como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 535 a saca. Arábica 7, R$ 399. E o Conilon tipo 7, cotado a R$ 339 a saca. Fique ligado, depois do nosso intervalo, você confere que a Polícia Civil fez várias prisões aqui em Linhares nesta quarta-feira. Já voltamos. Já estamos de volta com o nosso Sim Notícias de hoje. A Polícia Civil de Linhares prendeu 2 foragidos da Justiça nesta quarta-feira. Um deles, de 29 anos, é acusado de vários crimes de estelionato na cidade. Segundo as investigações, o homem aplicava golpes no comércio. Em um deles, deu um prejuízo de R$ 4.000 em uma loja onde comprou 16 pneus, garantindo que voltaria para pagar e nunca mais voltou. Outros golpes aplicados pelo suspeito continuam sendo investigados. Em depoimento, ele confessou que planejou a compra dos pneus e depois vendeu os produtos a preço abaixo do mercado justamente para levantar algum dinheiro. Após prestar depoimento, foi encaminhado para a penitenciária regional do município. E nesta tarde de quarta-feira, em cumprimento a outro mandado de prisão, a Polícia Civil prendeu um homem de 47 anos no bairro Interlagos, acusado de ameaçar a companheira. Ele foi encontrado e levado para a Delegacia de Polícia Civil, prestou depoimento e também foi encaminhado para a Penitenciária Regional do município. Por hoje é só, terminamos aqui o nosso Sim Notícias de hoje. Obrigado a você que acompanha nossas redes sociais, Facebook, o nosso Instagram, no YouTube. Você pode rever vídeos, reportagens e entrevistas. O telefone da redação, 3373-2000, TV Sim Linhares, seu canal local.